Começa agora, Pode Tal, o podcast para quem aprecia boas ideias e grandes conversas. Nosso Pode Tal de volta para trazer sempre uma entrevista interessante, um bate-papo gostoso de acompanhar, onde você também participa aqui acompanhando com a gente. E o meu convidado de hoje, eu juro que eu vinha de vermelho, para poder homenageá-lo, porque se tem um comercialino apaixonado, tô para conhecer outro, porque esse, onde ele vai, ele já me deu várias entrevistas, é um cara afável, que a imprensa tem toda a tranquilidade do mundo de procurar, ele atende a todos e tem uma responsabilidade enorme. Eu estou falando, olhando aqui do Instagram dele, como é que ele se apresenta, palmeirense, comercialino, salgueirense, portanto, aí está o vermelho, o vermelho e o verde, né? Do Palmeiras. Diretor-presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul, um grande nome da AGEMES. Eu estou falando do meu querido amigo Carlos Alberto de Assis. Que bom te receber aqui, Carlos, no Pode Tal. Seja muito bem-vindo. Eu fico muito feliz, eu que agradeço o convite de estar falando com vocês, de estar te revendo mais uma vez, e a canequinha vermelha, Viu? comercial campeão, Palmeiras campeão, o Salgueiro ano que vem vai ser campeão. Mas é tudo de bom, né? Futebol é uma paixão, o samba é uma paixão, e a gente tem que viver de paixão. Carlos, você é uma figura pública, você é muito conhecido, você transita muito bem em todas as esferas, você está sempre na política, ocupando cargos de muita importância, de muita responsabilidade. Eu acho muito interessante, eu já apresentei vários eventos da AGEMES, e eu sou assim completamente apaixonada pelo trabalho que vocês fazem lá, uma admiradora mesmo, e você vai contar o que é a AGEMES para quem não conhece, a grandiosidade do trabalho que vocês fazem, mas assim, você sempre fala, eu sou um professor de educação física. Com muito orgulho. Com muito orgulho. E que é chamado para executar missões. Como é que... Por onde você andou? Onde começou tudo? Como é que é essa história de ser professor de educação física? Quanto tempo você atuou nessa área? Olha, assim, é uma história longa. Eu sou apaixonado pelo esporte. A minha paixão é o esporte. E desde criança, eu sempre joguei futebol. E diziam lá na minha cidade, Marília, que eu jogava até bem futebol. Marília. Eu nasci em Rosália, que é um distrito, mas me criei em Marília. E, através do futebol, sou de uma família muito pobre, através do futebol, eu consegui estudar em bons colégios. Que eu ia para o colégio, ganhava a bolsa para jogar futebol. E assim fiz uma carreira, eu fui vendedor de livro, eu fui vendedor de cigarros. Sério? Dentro de um boteco com 12 anos de idade. E eu posso provar, sabe por quê? E tudo que você... Depois que você se torna político, tudo que você fala, você tem que provar. E eu tenho a minha carteira de trabalho assinada pelo seu Kazuhiro Okumura, um japonês que era dono de uma distribuidora de cigarros, e eu fui trabalhar dentro de um boteco vendendo cigarro para ele. Com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Imagina o ECA hoje, né? Então, naquela época podia. E eu precisava de dinheiro, família pobre, tinha que trabalhar. E trabalhava de segunda a segunda. Criou algum trauma por causa disso? Nenhum. E não fumo, nunca fumei na minha vida, tá? Tomo minha cachaçinha, mas foi depois. Então isso não tem trauma nenhum. Isso me fortaleceu. Fui jogar futebol, trabalhei numa livraria vendendo livros, depois fui trabalhar numa indústria de adubos, depois tive que tomar uma decisão muito difícil na minha vida, que eu cheguei num ponto do Marília, eu tinha um contrato assinado já de semiprofissional na época, e fui trabalhar no Banco Nacional, e surgiu a oportunidade de vir para Campo Grande. Eu estou resumindo a história, tá? E aí, continuo jogando futebol ou vou ser bancário? Só que no futebol eu ganhava, tipo, o dinheiro de hoje, R$800, o banco me pagava 3 mil. E aí... Quantos anos você tinha? Eu estava com essa fase 18 anos de idade. E aí resolvi parar de jogar futebol e seguir a carreira de bancário. Vim para Campo Grande, cheguei em junho de 78 em Campo Grande, no Banco Nacional,
na 14 de julho de 2085, centro da cidade. Vim para ficar 3 meses. Só que quando eu cheguei aqui, me apaixonei por Campo Grande. Paixão à primeira vista. Falei, daqui eu não saio mais. E aí, como eu vim para ficar 3 meses, teve um problema, eu tinha que ir embora, tinha que escolher, o banco transfere. E por isso, para ficar perto de Campo Grande, eu aceitei uma transferência para Bandeirantes, que fica aqui a 70 quilômetros. O ano de 79 eu passei em Bandeirantes. E ali fiz carreira no banco, me chamaram para voltar para Campo Grande. E aí eu gosto de contar essa história, Carmen, porque o primeiro dinheirinho que eu ganhei, que sobrou, eu comprei um terreno, né? Olha. 1980, 81, não me lembro direito. Aí eu comprei um terreno no Parque das Primaveras, porque eu falei, eu quero ser enterrado em Campo Grande. Comprei um terreno, agora que eu entendi o terreno. Eu falo isso com tranquilidade, porque o que a gente tem de certeza na vida é que vai morrer, né? Então eu falei, quero ser enterrado em Campo Grande. Ano passado eu fui levar minha mãezinha, enterro da minha mãe, Sim. e fui conversar com a moça, falou, nossa, mas o senhor faz tempo que comprou isso, né? E realmente comprei porque eu falei, não, a minha vida vai ser em Campo Grande. Fiquei no banco, mudei várias vezes de banco para não sair de Campo Grande. Um dia eu fiz meu O que te currículo. atraiu tanto aqui? Qual o ponto de atração tão forte para você permanecer em Campo Uma Grande? cidade gostosa de viver. Campo Grande é uma capital com ares de cidade do interior. Até hoje, Fiz né? boas amizades. Se eu tenho um patrimônio em Campo Grande, são os amigos. E eu via um futuro muito grande para constituir minha família aqui, para ter meus filhos, eu enxergava assim um potencial imenso em Campo Grande para um guri pobre que precisava fazer a vida e ganhar dinheiro. E onde que entra a educação física aí? Tá bom, que eu vou chegar lá. Tá bom. Fiquei no banco, tal, ela. E um belo dia, eu percebi que o banco estava sendo tomado por isso, pelo digital. E eu falei, vou perder meu emprego para a máquina. E comecei a querer sair, mas sempre fiz política, tá? Conheci todos os governadores, do Arri Amorim até o Eduardo Riedel. Você conhece o Eduardo Riedel? Conheço. Até o Vem Eduardo aqui Riedel. também. Conheci todos os governadores, doutor Wilson, doutor Pedro Pedrocian, Marcelo, todos, tá? E aí, em 92, e é uma história assim, em 92, eu já era presidente da Federação de Tênis. Porque você veio com a criação do Estado, né, de Mato Grosso Com a criação do Estado, em Mato Grosso do Sul. 78. Exatamente. Tá? E aí, em 92, eu era presidente da Federação de Tênis, só que o tênis cresceu, deu muito certo e não tinha quadras. E nós ganhamos da Confederação a construção de quadras, nós tínhamos que dar o terreno. E fui lá pedir para o prefeito, na época, Lúcio Coelho, um terreno para construir quadras de tênis. Ele olhou para mim e falou, meu filho, tudo esse terreno que você quer é para aquele jogo que tem um do lado e outro do outro? E uma bolinha? Eu falei, Ele falou, mas com esse tanto de terreno aí, eu faço campo de futebol, joga 11 de cada lado. Eu não posso falar aqui o que eu falei para ele, tá? Me desculpa, mas não posso falar. Tá doutor bom. Lúcio. Aí, Sabedoria do seu Lúdio. Aí eu saí de lá e falei, gente, esse negócio de política é complicado, né? Nós Aham. precisamos ter alguém nosso na política. E tinha eleição. E aí eu reuni meu pessoal e nós tínhamos um grupo muito forte, muito bom. E eles queriam que eu fosse candidato. Eu falei, de jeito nenhum, não, tem que trabalhar, né? Não quero saber disso. E aí surgiu um tal de Márcio Matosinhos, que tinha chegado a Campo Grande, o único que se dispôs. Eu falei, então você vai ser. E elegemos o Matosinhos vereador. Vamos pular. E ninguém conhecia o Matosinhos, tá? E Foi o grupo. Um dia eu conto a história da eleição do Matosinhos, porque naquela época podia tudo. Então, um dia eu conto que sobrou cerveja, sobrou carne, sobrou tudo. Tá? Bom, era um outro mundo, né? outro mundo. Daí chegou 96. Uma campanha que você se lembra bem, o Levi já estava eleito, o Matosinhos foi candidato à reeleição apoiando o Levi, só que no segundo turno deu um tal de Zeca do PT e um tal de André Putinelli.
a eleição dos 411 votos, mas também vou pular a história, né? E o Matosinho chegou para mim e falou: Carlos Alberto, você falou para mim que queria sair do banco, seu paixão é esporte, que você queria mexer com esporte. Eu falei: é isso. Eu conversei com o prefeito André e ele tem interesse, quer conversar com você. Demorou um tempo, tá? Um belo dia o Matosinhos me ligou e falou: o prefeito está aqui, quer falar com você. Você pode vir aqui? Falei: posso. Fui lá. Entrei na sala, ele já prefeito, lá na prefeitura. Entrei na sala e falou: mas esse é petista. Eu falei: você me tira de tomar minha cerveja, que eu estava num happy hour, para vir aqui me chamar de petista. Eu não sou petista, eu estava petista, porque eu vim para te apoiar e você não quis. O Zeca é meu amigo do banco do sindicato, ajudei o Zeca. E a diferença de 411 votos poderia ter sido maior para você, porque cada voto que eu levei para lá seriam 2 para você. Tchau, e fui embora. Não dá, né? Falando com o prefeito, né? André Putinelli. Eu fui embora. Aí passou uns dias, a Mara me ligou. Dá para você vir aqui, ele quer conversar com você, ele gostou do você e tal, vem aqui. Eu falei: Mara, eu não estou procurando emprego, eu quero ter um projeto, agora não dá. Não, vem aqui, fui lá. Não, Carlos Alberto, desculpa, vamos conversar, e assim. Você pode ir, mas os cargos abaixo de você, eu que vou nomear, estilo André mesmo, né? Eu falei: então não me serve. Ou eu trago o meu pessoal para eu fazer um bom trabalho, ou não dá. Aí passou mais uns dias, aí ele me chamou e falou: eu preciso de um só. Você me dá um dos cargos? Eu falei: não, os cargos são todos seus. Eu é que quero indicar. Um só. Eu falei: quem que é? William Novak. Eu falei: esse é meu amigo, meu irmão, tudo bem. Aí contou a história, ficou. Aí fui pedir. Você começa quando? Eu falei: eu tenho que voltar no banco, eu tenho que pedir para sair. Geralmente, gerente, eu já era gerente do banco, tá? Gerente de banco não paga aviso prévio, mas tem coisa. E o dia que der eu te aviso. Fui, acertei no banco, fui trabalhar com esporte de Campo Grande em janeiro de 97. Tanto faço 30 anos de serviço público em janeiro do ano que vem. Aí comecei a trabalhar e eu sou maluco, né? E comecei a inventar um monte de coisa, fazer um monte de coisa e tal. Passados uns 4 meses, o André liga, e ele ligou e falou: dá para você correr aqui? Corre, eu preciso ver, vem aqui rápido, mais rápido. Eu falei: o que aconteceu? Não, vem aqui e tal. E eu ficava lá perto da rodoviária velha para subir até aqui o centro da cidade. Nós tínhamos uma Kombi velha. Pegamos, chegamos. Falou: você atrasou demais, você devia chegar. Pô, mas o que aconteceu? Fulano é teu amigo? Eu falei: Ciclano, é. Vieram aqui pedir sua cabeça porque você está trabalhando com esporte e não é professor de educação física. Eu falei: mas eles têm razão, realmente. Tchau, tô indo embora, que eu sou meio assim, né? Não, peraí, pergunta o que eu falei. Eu falei: o que você falou? Eu falei que enquanto eu for prefeito e você não roubar, ninguém te tira daqui. Eu falei: opa, obrigado. Mesmo porque eu sou médico. O melhor ministro da saúde que nós já tivemos até hoje foi o Zé Serra. E não era médico. Então, vai trabalhar. Se não roubar, fica comigo até enquanto eu for prefeito. E fui trabalhar. E foi assim. E aí, eu falei: eu já queria muito, mas muito mesmo. Era o meu sonho. E fui fazer faculdade. Aí você foi fazer faculdade? Você estava com que idade? 40 anos. É diferente quando a gente entra na faculdade mais velha, né? Aí eu te conto, aí é outra história linda da minha vida. Eu fui fazer educação física em Fátima do Sul. Terra do André Putinelli, de onde ele veio. Por quê? Aqui não tinha curso de educação física durante o dia. Durante a noite, só durante o dia. Você não podia. Eu não podia, eu tinha que trabalhar. Eu saía daqui 5h30, chegava em Fátima 7, assistia todas as aulas, saía de lá 10h30, chegava 1h da manhã, 6h estava trabalhando. E eu ia todos os dias para ninguém falar que eu fiz curso vago. E fiz a minha faculdade. 4 anos. Para ninguém chegar lá, ó. Tá? Então, é a minha vida. E fiz porque eu sou apaixonado por esporte. O esporte transformou a minha vida. E aí você se formou? Me formei, sou formado em educação física, porque quando eu estava no banco, eu comecei a fazer economia. Aí todo mundo fala: mas economia todo mundo faz, né?
mas eu não terminei. Então, eu não sou formado em economia e nem falo disso porque eu não me formei. Então, o esporte transforma vidas. Só o esporte une, iguala e emociona. Essa é As verdade. grandes amizades eu fiz no esporte. E Carlos? O rei, Ah, o príncipe de Mônaco, foi participar dos Jogos de Inverno. Príncipe Renier? Renier. Renier não, o filho dele, é o Renier, né? Renier filho, eu É, acho que é. é. A família Renier. É. É. Ele foi participar dos Jogos de Inverno, Olimpíadas de Inverno. O príncipe ficou no mesmo alojamento de todos os atletas, comeu a mesma comida e não tinha diferença, porque o esporte O iguala. esporte Não iguala, tem né? branco, não tem preto, não tem gordo, você precisa de equipe. E quem nunca se emocionou assistindo o esporte que ele gosta? Esse é o esporte. Carlos, além de lidar com o esporte, você passou por vários órgãos públicos, né? Quais desses que você destaca? Você também no governo do estado, e hoje você está na Agemes, mas eu quero que você relembre rapidamente aí por onde você passou e a gente vai falar da Agemes agora que você está enfrentando também um outro ponto. Ah, mas ele não isso tem eu nada a ver com isso. Você vê que eu já estou acostumado. Mas a gente vai falar Olha, sobre isso. eu fiquei 15 anos na prefeitura no esporte. Fiquei 8 do André, ele cumpriu a palavra. Te manteve ali. E fiquei quase 8 com o Nelsinho, porque eu tive que tomar outra decisão difícil na minha vida, que foi, fico com o André ou vou fazer a campanha do Reinaldo para prefeito? Aí é outra história, tá? Então, fiquei 15 anos na prefeitura, como no esporte. Aí fui para a campanha do Reinaldo de prefeito, nós perdemos a eleição. Ele disse que ganhou, né? Mas nós perdemos a eleição na urna. Fui trabalhar com ele, assessorando ele como deputado federal, né? E fiz a campanha dele de 14. Ele virou governador. Tem uma história legal, né? Ele ganhou domingo, no outro dia nós saímos para dar entrevista, eu fui com ele. E ele está lá, ele perguntou, e aí, você quer ir para onde no governo? Eu falei, você já sabe para onde que eu quero ir, não preciso falar. Se tiver lugar, eu vou para isso, mas tá tudo bem. Para esse lugar você não vai. Eu falei, então por que você perguntou? Que eu queria ir para o esporte. E ele não, eu preciso ir em outro lugar. Aí fui ser secretário de administração. Aprendi muito. É uma secretaria técnica também, que mexe com todo o Estado. Todas as compras do Estado, na época, eram feitas na administração. Uhum. Fiquei 4 anos lá. E aí falei para o Reinaldo, ou você me tira ou eu vou embora, porque eu não aguento ficar mais tempo na administração. É muito pesado. E aí fui para a governadoria. Secretário de governo. Fui secretário, cuidando de Campo Grande, como eu sempre fiz. Então, essa é a minha trajetória. E aí, quando ele queria que eu fosse candidato ao Senado, estou mentindo, a deputado federal, que ele queria me dar um mandato, e eu não quis, que eu falei, eu já estou velho para ficar viajando para Brasília toda semana, indo e voltando, ainda mais eu que tenho medo de avião. Então, Tem medo de avião? tenho. Então, Mas você tem que voar. eu vou, mas tenho medo. Como é que você faz? Eu falo, já que eu estou aqui, não tem mais o que fazer. Que Deus me proteja. Amém. E vai. Porque eu falo você, como que você confia numa coisa que é mais pesada do que o ar? A asa não bate. E foi inventado por um brasileiro. Difícil. Confio. É difícil, então. Tem gente que até hoje não acredita que o homem pisou na lua. Pois né? ué. Tá tudo bem. Né? Ô, Carlos, a Agemes. Eu falei aqui logo no começo desse nosso bate-papo que eu apresentei vários e que espero apresentar mais eventos da Agemes. E assim, eu acho muito interessante o quanto ela é eclética, o quanto vocês abraçam o Estado. Explica para o pessoal o que é a Agemes e como você foi para lá. Bom, eu fui para lá que eu falei do mandato que o Reinaldo disse que me devia um mandato. Que em 12, pela primeira vez eu tive a coragem de sair e sairia candidato a vereador. E ele me pediu para desistir. Eleição difícil, hein? Mas eu tinha sido campeão com comercial, estava bem com todo mundo, estava bem. E aí ele me pediu para, não, vem coordenar minha campanha, eu preciso e tal. E na época ninguém queria, que ele tinha 4%, o Giroto tinha 30%, o Bernal tinha 30 e pouco, né? Então era muito difícil. Mas chegamos a 26%, quase 27%, tá. E aí ele falou que me devia esse mandato. E queria me dar de federal, não quis. E um dia eu passando em frente à AGEPAN, que chamava AGEPAN,
Eu lembrei que lá na SAD, eu tinha mexido lá na regulação e lembrei que era mandato. Cheguei na governadoria, dei uma olhada, falei, mandato. São 8 anos de mandato, mais um de quarentena, 9 anos. Maior do que mandato de senador. Com Né? certeza. E o Wilson, que era o presidente, isso era setembro de 20, o mandato dele ia até abril de 21. Aí eu falei, deixa eu falar com o governador, né? Reinaldo, você tá aí, tá? Posso falar que você pode? Vem cá. Ó, você não me deve nada, não tô te cobrando nada, mas você falou de mandato. Ó, a AGEPAN é mandato. Você tem compromisso lá? Eu falei, é isso que você quer? Eu falei, é mandato. Tá, mesmo que se eu tivesse, se você quiser, é seu. Pode fazer o que você quiser. Eu falei, eu preciso fazer o quê? Nada. Eu te entrego. E aí, me deu a liberdade de trabalhar, de mexer, até de trocar o nome, porque eu fui ver porque a GEPAN porque o Zeca, na época que criou, e ele criou o Estado do Pantanal, né, e colocou o PAN de Pantanal. Eu falei, nós não somos o Estado do Pantanal, tem que ter o OMS. Aí que virou a GEMES, nós fizemos uma pesquisa e deu a GEMES, né? E o Reinaldo me deu essa liberdade de ir para lá, de mudar, de fazer o que queria, mas eu fui com uma condição, Reinaldo, eu vou para lá para me aposentar, porque lá acho que não tem nada, eu vou dormir, ficar quietinho, tá? E não vou fazer mais campanha política. Tudo combinado, fui para lá, mas não deu certo. Aí fui trabalhar, tem um povo muito Você bom. achou que fosse ficar tranquilo lá Achei. e te dão um trabalho a beça. E você Achei. dá muito trabalho pro pessoal também. Muito trabalho, mas eu tenho um time bom, profissionais capacitados. Isso que eu queria te perguntar, como é que você montou esse time? Porque são pessoas muito capacitadas que estão à frente da GEMES. Fala alguns, não precisa falar os nomes, mas os currículos de quem está, porque a gente sempre acaba se esquecendo de citar um nome ou outro e acaba, né, magoando. Então lá, Carmen, nós fiscalizamos gás, energia, é uma diretoria que está o Matias, o saneamento, que envolve drenagem, resíduos sólidos, esgoto e água. Eu até mudei o nome, eu botei saneamento e resíduos sólidos. Então, mas resíduos sólidos já está dentro do saneamento. Eu falei para você, você vai lá num bairro e pergunta o que é saneamento, ele fala que é esgoto. Ele não sabe o que está dentro do saneamento. Mudei, deu certo. Tá. E nós temos rodovias e o transporte intermunicipal. Tudo é regulado pela dentro. GEMES. Tudo está dentro da GEMES. Então, nós temos o Matias, que é diretor de gás e energia, a Yara, que é a diretora de saneamento, e a Carol, que é a diretora de transporte e transporte intermunicipal, rodovias, e a Rejane, que é uma diretoria que eu criei, que é inovação e relações institucionais, porque a gente tem que abraçar mais pessoas para dentro da regulação, parcerias, e nós estamos fazendo isso. Cheguei lá, fui ver o corpo técnico. Então, pessoas que estão lá há 15, 20 anos, especialistas, são contadores, são administradores, são engenheiros, cada um dentro da sua formação. São funcionários públicos. Funcionários públicos. Sim. E aí, o que eu fiz? Eu mesclei. Pega lá um que já está há 20 anos, com 70 anos de idade, 50 anos de idade, eu fui buscar um jovem que está saindo da faculdade. E coloquei os dois juntos, para que houvesse essa troca de experiências. E com essa mescla de experiência, motivou o senhor que já estava querendo aposentar e não quer mais aposentar, e levou conhecimento para esse jovem que teve a oportunidade de sair da faculdade e absorver este conhecimento. Porque, veja bem, Carmen, a faculdade te dá o diploma, mas é a prática que te ensina. Então não adianta essa de que, você é formado nisso, você não sabe. Ninguém é dono de nada, ninguém sabe tudo, você tem que aprender. E fizemos essa transformação. Mas o mais importante, Carmen, foi abrir as portas da GEMES para a população. De que forma foi isso? Fazer o GEMES perto de você. Colocar a nossa ouvidoria mais aberta. Nós não tínhamos canais para se falar na ouvidoria. Então, nós criamos um Instagram, nós criamos o WhatsApp, nós criamos uma linha direta. Hoje você fala da forma que você quiser com a nossa ouvidoria. Que tipo de pedido, reclamação, o que chega para vocês até lá? Tem de tudo. Desde a falta de energia,
a falta de água, o transporte que não cumpriu o horário, tem de tudo. Tudo. E tudo nós damos a resposta imediata. Por exemplo, faltou energia. Eu posso entrar em contato com a Gemes? Pode, Mesmo sendo a Energisa, mesmo tendo uma concessionária. pode, Água, posso entrar em Pode. contato. Pode. Sinal de internet, Pode. posso entrar em contato. Então, até pode, não é a nossa função, mas a gente. Mas vocês E é isso que eu digo. dão os caminhos. Nós canalizamos para onde de Uhum. direito. Nós temos que informar as pessoas. Nós somos servidores públicos. Ouvindo as pessoas, o que melhorias vocês proporcionaram para a população? Porque nesses eventos, eu volto a frisar aqui, eu apresentei alguns eventos com vocês, onde vocês comentam de contratos, de parcerias público-privadas, o quanto esses contratos têm, a segurança jurídica que tem Sim. que oferecer, né? Porque tem que ter um corpo técnico muito competente no Estado para poder atrair empresas e oferecer para a população aquele serviço de qualidade, né? Então, assim, é muito sério, porque envolve dinheiro, envolve um monte de compromissos, né? Que tipo de avanços a Gemes proporcionou nesse tempo que você está lá à frente? O que nós fizemos? Ouvindo as pessoas, e eu aprendi com um cara que diz o seguinte: quem ouve mais erra menos. Nós fomos mais assertivos aonde e como e o que fazer, tá? Questão do esgoto. Tá, mas está programado, começou e não fez. A nossa fiscalização vai lá, por que parou? Uhum. Por que não fez? Tá? Agora mesmo eu tive lá em Nova Alvorada, que o prefeito e os vereadores estiveram nos procurando e representando o povo de Nova Alvorada, a queda de energia era constante. Sentamos, ouvimos, fomos lá, voltei lá agora, maior elogio de todo mundo, ninguém tinha conseguido resolver. Hoje, Nova Alvorada não tem problema E de o que energia. vocês fizeram? Qual o trabalho que a Gemes fez? O que a Gemes faz? Você falou de segurança jurídica. Agora mesmo, tem o Caminhos da Celulose, são 870 quilômetros de rodovia, um projeto de 30 anos, um contrato de 30 anos, onde a empresa tem que aportar nesse período 10,5 bi. Primeira coisa que ele quer saber, como que trabalha a agência de regulação? Por onde passa esse caminho da celulose? Ela Situa para as pessoas. É a rodovia 262, que vai daqui até Três Lagoas, Uhum. a 267, que sai de Três Lagoas, chega em Nova Alvorada do Sul, a 040, que sai de Campo Grande e vai até Santa Rita do Pardo, e chega lá perto de Bataguaçu. São as três maiores. Tem duas menores, mas é só ligações, tá? Então, esse empresário, a primeira coisa que ele quer saber é como que funciona a agência de regulação. E na minha lei, e como eu sou chato, eu vou pela lei. A minha lei diz que nós temos a independência administrativa, financeira, técnica e poder de polícia. Uhum. E, para minha sorte, eu tenho e tive um governador que respeita isso. Eles são profundos conhecedores do que representa a regulação. Eles respeitam a regulação. Vocês têm toda a liberdade para agir lá na Nós Gemes. temos toda a liberdade. Lá, nós é que mandamos. Lógico que a gente ouve as pessoas, mas a decisão é nossa. Então, responsabilidade também, muito grande. é enorme. Reinaldo Azambuja e Eduardo Riedel respeitam a regulação, nos dão esse poder. E esse é um produto que ele vende lá fora. A nossa regulação funciona. Pode levar recursos, pode entrar na PPP, porque vocês vão ter esta segurança. E um corpo técnico que conhece, que devolve para as pessoas aquilo que ela quer. Porque o que eu ia te colocar é o seguinte: nós somos o equilíbrio do contrato. Uhum. Nós temos que defender os investidores que estão dentro do projeto, que eles estão colocando dinheiro, eles têm que ter lucro. E nós defendemos o lucro desse investidor. Nós temos que entregar o serviço que o governador prometeu para a população.
que o governo tem que entregar para a população. Então, nós fiscalizamos e temos que cuidar de nós, consumidores, que estamos lá na ponta, que tem que receber um bom serviço com preços módicos. Então, quando você vê um aumento de preço, é tudo dentro do contrato, feito por economistas, contadores, que vão buscar quanto que tem que subir, que atende quem investiu, mas que também caiba no bolso da população. E você vai ouvir agora, nesses dias próximos, o possível aumento da energia em mais de 12%. Só que aí não é a GEMES, a energia ela é nacional. Quem faz isso é a ANEEL. Nós trabalhamos aqui com energia sobre o comando da ANEEL. Tá? É a agência reguladora. Sim, mas o pedágio, o saneamento, somos nós que oferecemos o aumento dentro do contrato. Então não adianta questionar, é contrato, é técnico. Como é que vocês lidam, por exemplo, com essa questão imprevisível da guerra no Oriente Médio, né? Onde diesel sobe, onde petróleo oscila, onde você tem uma série de custos que vem, por exemplo, numa época de crise, Sim. um evento externo como esse, num contrato, né? Os contratos que podem ser impactados com isso. Vocês têm gestão de crise? Está previsto isso? Como é que funciona? Está previsto. Nós passamos pela pandemia. Sim. Tá? E aí eu aprendi, porque professor de educação física não sabe tudo, né? Tá? Jornalista aí, também não. Vieram me falar de um tal de CAP, que é a capa asfáltica de petróleo, na época. Eu falei, não, eu não vou esquecer, porque CAP, eu me remeto ao esporte, é Clube Atlético Paranaense. E eu nunca mais esqueci do CAP. Tá? E aí nós passamos pela pandemia. E aí, o transporte de passageiros caiu lá embaixo. Sim. Então, nós temos, a cada 5 anos, nós fazemos uma revisão de tarifas quinquenal. E aí nós trazemos tudo isso para dentro de aí nós não aplicamos só a inflação. Nós trazemos o desgaste natural que houve. Como agora, a crise do petróleo. Isso vai impactar lá na frente. Nós já estamos trabalhando e vendo esses números. Como que ele vai impactar nos serviços? Isso tem que trazer. Porque senão depois vai falar assim, mas você deu aumento para o ônibus? Dei. Porque se eu não der, aí não vai ter o ônibus novo. Aí não vai ter pneu no ônibus. Sim. Você entendeu? São os serviços que têm que ser mantidos. Então, uma coisa puxa a outra. Porque eu já acostumei, estou na política há muito tempo, o povo só reclama, né? Reclama muito. Reclama. Então, nós temos que fazer o certo, o que está dentro do contrato. Eles não gostam de uma coisa que eu falo lá, mas eu aprendi com meu pai, que eu falo, isso daqui é igual àquilo, vale o que está escrito. E vale o que está escrito e tem que cumprir. Pronto. Com relação a transporte intermunicipal, quer dizer, nós temos centenas de ônibus circulando, levando pessoas, né? Atrasos. Como é que vocês controlam isso? Qual é o papel da GEMES nessa questão de transporte intermunicipal? Quando eu cheguei na GEMES, nós tínhamos um TAC para ser entregue ao Ministério Público sobre o transporte intermunicipal. Quando eu cheguei na GEMES, eu descobri que não tinha a lei do transporte intermunicipal. Não tinha aqui? Como que você faz alguma coisa sem lei? Não dá para punir ninguém, porque você não tem lei. Em 22, nós aprovamos uma lei. Estive lá com o doutor Adriano Lobo. Eu falei, doutor, o senhor me dá mais um prazo? Porque eu quero melhorar e muito o nosso transporte. E nós mostramos para ele aquilo que a gente estava fazendo. Ele falou assim, eu vou te dar mais um prazo. Eu vou acreditar no você e que vai melhorar. E o prazo está vencendo agora. Hoje, Carmen, e nós criamos lá, quando eu cheguei na GEMES, a lei dizia que eu tinha poder de polícia. Eu falei, cadê a polícia? Não tem, nunca teve, não dá, porque não... Eu falei, ô louco. Fui no Reinaldo, tem poder de polícia, eu preciso de policial. Não, nosso policial tem pouco, não dá, que não sei o quê. Eu falei, mas posso ir falar com o meu amigo Carlinhos? Falei, você pode. Secretário Carlinhos Videira. Fui lá no meu amigo Carlinhos Videira, eu falei, ô Xará, ele me chama de Xará, eu chamo ele de Xará também. Olha,
Eu tenho lá, pô, meu fiscal vai para o meio da estrada parar um carro, um ônibus, sem nada. Sem amparo policial. Amparo por eu já falei para ele que eles são mais homens do que eu não vou. Tá? Ele falou, o que você quer? Eu falei, ó, estou precisando dos policiais para dar cobertura. A minha lei diz que eu posso ter e tal. Tá. Mas eu não posso muito não, tá? Você sabe da dificuldade? Eu falei, eu sei. Vê o que você pode me arrumar. Uns 10. Eu falei, não é muito, não é tudo, mas tá bom, eu queria 5. Tá bom, é ótimo, vai. Então nós temos lá o Coronel Valdir, que comanda os nossos policiais. Já são policiais, são força policial já específica para atender a gente. Temos uma força policial que tem drone, hoje nós estamos muito bem equipados. Cara. Isso que eu queria saber de você. Mas não deixa eu falar eu quero terminar de falar. Termina, porque eu quero falar de tecnologia. Tá, aí, o que nós fizemos? O doutor Adriano nos concedeu o prazo e nós fomos trabalhar. Hoje, Carmen, nós temos 800 veículos de transporte regulares no estado, e isso eu estou falando de ônibus, e tem as vans também, que tem alguns trechos que são as regularizado, vans, né? Todos regularizados. E quem não está, o Coronel Valdir e a Aline mandam prender, porque é irregular. Claro. Nós cumprimos a lei. É um risco. E não é nada contra ninguém que está trabalhando. Quer trabalhar, tem que trabalhar certo, tá? E aí, nós fomos 800? Investir nisso. Hoje nós temos 800 veículos monitorados. Eles não gostam que eu falo que tem um chip. Tem um chip, eu sei a hora que o ônibus sai, a hora que o ônibus chega, e algumas rodoviárias, Carmen, já tem um painel igual aquela de aeroporto, que você olha lá e vê que horas que vai sair, que horas que vai chegar, se está atrasado, você monitora. E no seu celular hoje, você entra lá no MS Trip, você compra a passagem, você sabe o horário de ônibus, você sabe tudo. Faz tudo. Está tudo na mão. Uma hora você vai lá na Gemes conhecer o nosso painel. E é a molecada que eu falo, eu chamo eles de moleque, que é uma gurizada boa, fantástica, tem lá a Marisa, é um pessoal, por isso que eu falo, eu tenho orgulho dos servidores da Gemes, eles trabalham com amor, eles trabalham pensando lá na frente, eles estão com a cabeça na lua, porque é o que eu falei, pé plantado no chão, cabeça na lua, e vamos melhorar, e a gente entrega. A tecnologia, ela evolui muito rapidamente, a gente viu aí a Artemis, né, esse projeto fantástico. E aí muita coisa vai mudar, vai evoluir a partir dessa viagem, a promessa é de que muita tecnologia vai vir com muito mais rapidez. Como é que vocês recebem essa tecnologia? Como é que está Mato Grosso do Sul nesse sentido de tecnologia, nessas agências, na agência de regulação? Onde que vocês estão aplicando mais tecnologia e o que vem pela frente para o contribuinte, para a pessoa que... Em todos os setores, em todas as diretorias. Tá? Como eu te disse, nós temos uma diretoria de inovação, que tem que pensar no que é novo e trazer para dentro. Que é a Rejane, que é a Rejane. O Matias no gás e energia. Tá? A Iara dentro... Hoje, assim, a gente teria que falar mais tecnicamente para as pessoas entenderem. Mas hoje nós temos os drones, que nos dá... Hoje eu não preciso mais ir lá numa estação de tratamento de esgoto, numa ET, para ver. O drone faz isso para a gente. Tá? Hoje nós temos, por exemplo, a questão do transporte clandestino, que as pessoas justificam, mas eu só estava levando minha filha. Só que hoje nós falamos, tá, mas você leva sua filha 8, 9, 10, volta 11, tá? Nós temos tudo monitorado. Nós temos hoje parcerias com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária. Então nós temos uma série de parcerias, Detran, uma série de parcerias e nós trabalhamos juntos, um passando informação para o outro. Quero agradecer os delegados de polícias também, que nos atendem muito bem. Então, é uma parceria a bem do Estado, para as pessoas do bem, as pessoas que estão na lei, para que a gente possa entregar serviço. Hoje, Carmen, você viaja de Dourados para Ponta Porã, hoje você pega um transporte... Eu posso fazer propaganda aqui? Pode, claro. 2 empresas já têm... Depois a gente procura as duas. O Starlink, o Cruzeiro do Sul, o Viatur. Opa!
As duas empresas têm Starlink. Você viaja no ônibus com seu celular ligado. Você falando, você Isso é trabalhando. fantástico, é. Trabalhando, você Tá. está otimizando o seu tempo. Então, né? gente, isso são entregas. Sim. Tá? Isso é tecnologia. E nós estamos. Eu tenho, se tudo correr bem, se der certo, né? Eu fico até 29, se der certo. Tá. Eu quero deixar uma agência totalmente digital. É o seu legado. Estamos trabalhando para isso. E vamos mudar de prédio agora, tá? Não vai ficar mais na Afonso Pena? Ficou pequeno. Tá? O prédio é excelente, muito bom, bonito, bem localizado, mas não nos cabe mais. Nós estamos mudando lá para perto da exposição, tá? Na Fábio Zaran, um prédio moderno, bonito e que, se Deus quiser, será digital. Falar do Morenão, Oh, a sua paixão, a minha paixão de todo paixão. futebolista, de todo comercialino, operariano, né, o grande comerário que tinha, que saudade, né? O governo do estado tem 60 dias para apresentar o projeto detalhado, né? Como serão as obras, pode até mudar de nome. Né? Como é que você recebeu essa mudança, o governo do estado agora administrando o Morenão? Quais são as perspectivas para um apaixonado pelo esporte como você? Sou apaixonado, é minha paixão. E eu vejo o Morenão de duas formas: futebol, e precisamos de um local para shows. Com certeza. Campo Grande não tem. Você viu A agora? gente acabou de ver o que não aconteceu. quero falar mal, eu acho que fez o que era possível. Não, tal. o show diz que foi muito bem organizado, Sim. foi feito, mas o acesso foi Não tem jeito. foi prejudicado. Né? Eu inaugurei o autódromo, é da minha gestão, tá? Ali tem uma história bonita. Ali, recursos de Márcio Matosins, quando foi vereador, aí é uma história bonita. Mas, quando eu inaugurei, dia 5 de agosto de 2001, já congestionou. No dia da inauguração, domingo, e era um domingo, parou ali no Grêmio Enersul, estava congestionado já, a pessoa não conseguia chegar. Então, imagina agora. Bom, tá bom, você falou de Morenão, eu vou... Mas Morenão tem que ser para show e para futebol. Agradeço o Riedel, que eu tive uma participação nisso. A nossa reitora me procurou um ano passado. Reitora da Universidade Federal. Isso, gente boa, um abraço para ela. E, olha, eu já fiz no conselho, passou mal, o Riedel não assinou ainda. Dia 5, eu não esqueço, dia 5 de dezembro vai fazer um ano. Será que você pode ir? Tá. Fui lá no Riedel, pô, vamos. Não, eu vou assinar, Carlos Alberto, tá tudo certo, eu estava esperando, mas vou fazer. E aí, coisa de Deus. Aí uma pessoa porque queria falar comigo, eu atendi. São empresários multinacionais que querem investir no Morenão. Se tiver a PPP, irão concorrer, irão participar. Já conversei com outro empresário, meu amigo, que tem grande interesse também. Já vem um terceiro empresário que tem. Então, é viável. O Riedel vai fazer essa transição, vai investir, vai melhorar o que tem lá hoje, e acredito que em 27 deve sair uma PPP para que a gente possa transformar o Morenão. Você sabe que eu lembro do show do Roberto Carlos no Morenão? Assisti o Roberto Carlos no Morenão. Era caderneta de poupança aspa. Já pensou? Aspa. Aspa. Olha só. A gente não é tão antigo assim. Não, né? não. Que a aspa é a aspa. A gente tem vivência. Meu só. Deus do céu. É experiência. Experiência. Mas Experiência. pensa, lotado, abarrotado. Então, eu vejo aquilo como um grande local de shows e disse para o Riedel o seguinte, isso eu tenho porque eu mandei, tá no WhatsApp. Eu falei, não adianta voltar o Morenão se não tiver comerário. Com certeza. Tem que investir no comercial este ano para que ele possa subir para a Série A e o ano que vem a gente ter comerário. Você nunca pensou em entrar nessa parte de gestão de futebol? Não. Fui me oferecer, mas não. Eu estou querendo me aposentar. Você não quer dor de cabeça? Quero parar. Então, tem que ter o comerário, tá? Para que a gente... No dia 5 de junho de 2010, que foi um dos dias mais felizes da minha vida, eu fui campeão com o comercial com 21 mil pessoas no Morenão. E eu posso provar, porque eu tenho vídeo e foto. 35 mil pessoas. 35 mil. 35 mil Isso pessoas. na arquibancada, no anel ali. Se você botar no chão, aí você vai para 60 mil pessoas.
Que loucura. Quer dizer, aquele show que teve aqui dava de Então, sobra, né? sobra, não, está preparado, está pronto, tá? Então, acho que isso vai ser um divisor de águas para a nossa cidade, tanto para o futebol, e torço para o Operário ir bem, quero o Comercial bem, e aí invista lá no Pantanal, que tem um Pantanal, senão o meu amigo vai falar que você não falou do Pantanal. E o Pantanal, que é uma SAF e que vai crescer também. As bets no futebol. O que você acha disso? Eu confesso, eu entendo muito pouco, mas essa questão de apostas online, isso me dá muito medo, sabe? Assim, eu fico. E as notícias estão aí. As pessoas estão se endividando. O brasileiro, de uma forma geral, não tem educação financeira, não sabe como lidar com dinheiro. Infelizmente, não é nenhuma crítica à população, não, mas é uma constatação de realidade. Isso é real. É real. As bets. Qual é a vou- sua opinião sobre Eu isso? vou te falar uma coisa. Eu fui gerente de banco. Quando eu fui para a SAD, eu criei um programa de educação financeira, porque o servidor faz muito consignado e não tem controle. Eu estou falando de consignado. Tá? Uhum. Fizemos um trabalho e conheço muita gente que está com grandes problemas em função de aposta. E eu vou te dizer o seguinte: eu nunca joguei nem baralho, eu não conheço cartas, eu sou contra jogo. O jogo vicia. Então, não vou falar nada contra as bets, não vou falar, mas se me perguntar, se é a favor ou contra, eu só vou dar minha opinião, sou contra. Vamos falar de família? A gente está caminhando para o final agora. Já? Já, é um cara muito apaixonado. A gente sempre reserva aí os últimos minutos do nosso bate-papo para a gente falar de família. Quem é o Carlos Alberto em casa? Olha, Porque na política, na administração, essa pessoa sociável a gente conhece, mas dentro de casa, quem é? olha, eu fui criado por uma mulher, minha mãe, Dona Nininha, que me educou muito bem. Eu venho de uma família unida. Pai, mãe, irmãos. Quantos irmãos você tem? Hoje eu tenho mais 5 vivos e o Eduardinho, que a Covid levou. Então, nós éramos em 7 irmãos. Então, eu sempre tive amor de família. Tudo se resolvia dentro de casa. E eu criei 2 filhas, lindas, maravilhosas. Tem o meu netinho Joaquim, que eu estou indo para lá ver o Joaquim, que é a minha paixão hoje. Que idade que Hoje ele eu tá? conversei com ele. Que idade ele tem? Coisa Joaquim? mais linda do mundo, vai fazer 3 anos. Mó papo, né? Nossa, 3 anos fala tudo. fantástico, fantástico. Disse que ia fazer um desenho, ia pintar um quadro para o avô dele. Já mandou a foto pintar. Isso não tem O que preço. mudou quando você se tornou avô? Tudo. Avô é apaixonante. Filho é lindo, maravilhoso, é um amor indescritível. Neto, 3 vezes mais. Sério? 3 vezes mais. É fantástico. Bom, mas tenho 2 filhas lindas, maravilhosas. A Aline tem 36 anos, nasceu em Campo Grande. Hoje ela é formada em engenharia de alimentos. Nunca pensei que minha filha fosse fazer engenharia. E hoje é referência nacional em rótulos. Olha, Se que você legal. entrar lá no site dela, Rotulagem, hoje ela dá aula de pós-graduação em rotulagem para quem faz engenharia de alimentos, que na época dela não tinha. Isso ficou uma coisa muito séria no Séria. Brasil, né? Então, hoje a Anvisa, para mexer com rótulos, liga para minha filha. Que legal. Eu sou, nossa. Orgulho lá em É. cima, né? Que Eu tenho a bacana. Nathalie, a minha caçula, com 27 anos, não casou ainda, tem aí um tal de Gabriel Tandes que está querendo Você é levar. ciumento, é? Sou. Tá? Não, mas é gente boa. Primeiro eu vejo se é gente boa, se vão cuidar das minhas filhas, se É vão isso aí. respeitar as minhas filhas, se abre a porta para que ela possa entrar no carro, se ela puxa a cadeira para ela sentar, isso tudo eu vejo. São detalhes. É da minha época, mas eu quero que façam isso com as minhas filhas, tá? E elas não tiveram muita criatividade, são 2 Gabriel. Mas o Gabriel da Aline, fantástico, e o Gabriel Você não da vai errar nome Nathalie... de erro, né? Elas Vai falam errar isso, nome só para de você erro. não errar o nome. O Gabriel da Nathalie está indo no caminho. Então, 2 filhas fantásticas, maravilhosas, amo de paixão, tá? Tenho minha ex-esposa, primeiro casamento, a Rosângela, minha amiga querida até hoje, e tenho a Sabrina, que me separei agora há 3 anos, que a gente convive bem, né? E estou namorando, né? Vamos ver o que vem aí. Conheci
Eu conheci Olha só, tô namorando. no carnaval. E namoro de carnaval dá certo? Até agora tem dado. Até agora, nesse carnaval agora? Nesse carnaval agora. Então tá muito E bem. tá indo bem. Então, eu sou assim. Amor de carnaval. Isso é Eu bom. sou assim. Família em primeiro lugar. Não mexam com a minha família. Tá? Família em primeiro lugar. E dou todo o amor do mundo para as minhas filhas. Porque, em sendo mulher, você tem que dar mais proteção. É verdade. E acho que criei bem porque as duas me amam e me tratam muito bem. Sou feliz por isso. Dizem que a gente conta os amigos. Feliz aquele que pode contar os amigos pelo menos na palma de uma mão, né? A gente tem amigos de verdade, no máximo uma mão. Você tem quantos amigos de verdade? Olha, outro dia me fizeram essa pergunta e falam que é na palma da mão. Felizmente, eu passo disso e enumero. Eu tenho uma pessoa que eu amo de paixão, o marido dela que me perdoe. Minha amiga, fantástica, chama Soraya Dibo. Conheci com 16 anos de idade, tá? Tenho o maior respeito, o que essa mulher faz, só Deus para pagar, tá? Então, é uma grande amiga. A gente convive todo dia, toda hora junto? Não. Mas eu sei que a hora que eu precisar, ela vai estar de pé e a ordem, e a hora que ela precisar, eu vou estar de pé e a ordem, tá? Eu tenho pessoas em todas as camadas da sociedade. Tive lá com meu amigo Beto do Comper, meu amigo, tá? Tomei cachaça com o seu Zé, lá da Vila Dedé, meu amigo, que eu sei que se precisar, e fala, cara, se mexer com você, mexeu comigo. Que legal. E a gente não se vê toda hora, mas eu sei que são amigos. Eu tenho aqui a Kelly, eu tenho aqui o Ico, eu tenho a Rejane, eu tenho o Renato, eu tenho o Tiago. Eu não posso ficar falando nome, porque você não falou meu nome. Eu não sou o Roberto Carlos, mas eu estou perto de 1 milhão de amigos. O que a vida na política te deu e o que ela te tirou? Eu vejo assim, a política, eu só faço política até hoje porque é um jeito que eu tenho de transformar a vida de pessoas. Então a política me deu isso, transformar a vida de pessoas, ajudar pessoas. Estar perto da pessoa quando ela mais precisa e você poder ter uma mão para puxar e para agregar. Uhum. Isso a política me deu. A política não me tirou nada, porque mesmo quando eu perdi, eu aprendi. Tá? E aí tem umas pessoas que falam, mas vão te derrubar. Ninguém me derruba. Porque quando eu vejo que eu vou cair, eu deito. E aí eu aprendi uma, Carmen. Outro dia eu estava assistindo televisão e tinha lá um pesquisador famoso dos Estados Unidos que ele estava fazendo um estudo e que ele queria saber por que aquilo acontecia. Eu falei, opa, isso me interessa porque eu sou, então eu quero ver o que acontece. Aí ele pegou um gato, soltou o gato, cai em pé. Eu sou que nem gato, eu caio em pé. Sua paixão por Campo Grande continua a mesma ou aumentou? Aumentou. Eu sou apaixonado por Campo Grande. Eu conheço Campo Grande, as 7 regiões. Eu tenho um amigo nas 7 regiões. Eu tenho referência das 7 regiões da cidade. Gosto de andar em Campo Grande. Amo a Avenida Afonso Pena. Amo a 14 de julho. Para mim, quando eu cheguei em Campo Grande, eu fui conhecer a 14 de julho. E tenho, assim, a felicidade, e agradeço aqui André Putinelli, agradeço Nelsinho Trade, agradeço Reinaldo e Ridel, que me deixaram fazer alguma coisa por essa cidade. E onde eu ando nessa cidade, tem alguma coisa que eu pude proporcionar para Campo Grande. Então eu fico muito feliz por ter ajudado, e aonde eu puder ajudar, independente de partido, de política, aonde eu puder ajudar Campo Grande, eu vou ajudar, porque amo essa cidade e quero devolver a ela toda a felicidade que ela me deu. Eu não sei se você seria um camisa 10 num time de futebol na seleção brasileira, mas com certeza para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul, você é um camisa 10. Não, mas quando eu jogava era a camisa 4. Então aqui você pode ser a camisa que você quiser.
Obrigada, querido. Obrigado, minha querida. Eu Muito agradeço muito obrigada. pelo papo. Nem vi a hora passar. Eu também não. E olha, muito Foi feliz. muito gostoso. Parabéns pelo trabalho que você faz. Aqui, ó. Parabéns pela sua resiliência em suportar as críticas. E você cresce, né? Ah, É igual massa de pão, É o né? que eu falei. A gente aprende com tudo, né? Eu aprendi isso, né? É igual massa de pão. Quanto mais apanha, mais cresce. Porque o gestor, o bom gestor é esse, aquele que sabe reconhecer as competências e formar um grande time, porque formar time Pois não é esqueci de fácil. falar do Edio. O Edio, meu grande irmão, me ajudou muito na SAD. Edio Viegas. Então são os amigos. Ó, eu não vou amigos, falar né? o nome de todo mundo, gente. São os amigos. Ó, sucesso. Obrigada, Tá? querido. Já é um sucesso. Mais ainda. E que Deus proteja vocês. Que tudo vem de Deus. Tendo entrevistados, convidados e amigos como você, só pode ser sucesso. Obrigada, junto. Carlos. E assim a gente encerra mais um Pode Tal, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, com a promessa de trazer mais um convidado ou uma convidada bastante interessante para a gente aprender aqui juntos, tá bom? Até o próximo Pode Tal. Até o próximo Pode Tal, o podcast para quem aprecia boas ideias e grandes conversas.